No nosso painel, nesse momento, quarto painel, a gente tem o desafio de falar sobre marketplaces e dados envolvendo saúde, pessoal. Então, é um desafio bastante grande, e eu já começo aqui chamando os meus colegas de painel. Vou fazer uma rápida introdução, já estou vendo a Juliana, obrigado, Juliana. Uma rápida introdução aqui com uma contextualização muito célere, e aí direciono as questões para cada um deles, que a gente já teve a possibilidade de conversar sobre esses assuntos, para que cada um faça um recorte aí do seu posicionamento, do seu pensamento, entre 6 e 8 minutos, para que a gente possa prosseguir aqui com o nosso evento, tá? Alguma contextualização envolvendo marketplace e saúde, né? A gente tem um levantamento da Nielsen relativo a 2020, que o marketplace envolveu ou gerou uma receita aí estimada de 87 bilhões de reais em 2020, números a serem atualizados em 21. 57% dessas compras, dessas receitas foram realizadas via mobile, né, via celular. A gente tem novos integrantes nesse ambiente, vindos especialmente da Ásia, aqui exigindo também mais cuidado dos nossos reguladores, tanto o Senacom, a NPD, Procons, etc. A própria China, que é uma potência nesse ramo, enfrenta dificuldades e está fazendo movimentos para combater, além do regular tratamento de dados, como propriamente falado em painel anterior, também combater pirataria. A Senacom, nessa linha, também recentemente divulgou um plano de combate à pirataria, com mais 60 ações aí projetadas para 25 no ambiente de marketplace, especificamente. Falando um pouco ainda de Senacom, né? Acordo de cooperação entre o órgão e a NPD foi festejado, traz algumas considerações importantes para esse segmento. De saúde, né? Que é o nosso match aqui de painel. A gente tem uma pesquisa recente da qual eu sou signatário, né? 73% dos pacientes que passaram por telemedicina durante esses 2 anos de pandemia recomendam e utilizariam novamente esse tipo de ambiente. Tem todo um ambiente que exige, cerca-se de cuidados para esse tipo de tratamento, mas eu sou um signatário, eu até prefiro, em razão de tudo que a gente tem passado, usar essa telemedicina. A Confederação Nacional de Saúde e o IBS lançam uma cartilha para adequação à LGPD para esse segmento, né? Fechando aqui 3 últimos pontos. Nós tivemos um relatório emitido em 22, já recente, da Cinério, nominado State of the Healthcare IoT Device Security Report, indicando que 50% dos dispositivos hospitalares apresentam vulnerabilidades, né? 50%, metade. Se for no hospital, você tem 50% de chance de ter algum aparelho sendo alvo de uma vulnerabilidade, uma exploração. E, por fim, né, a gente teve, em outubro, a publicação do Guia Orientativo de Segurança da Informação para empresas de pequeno porte, né? E ontem, até já circulando bastante aí, houve a publicação no Diário Oficial da aprovação da resolução, né, do guia propriamente dito da NPD. Fecho aqui com algumas considerações, né? O decreto que trata do e-commerce, né, no comércio eletrônico, completa 10 anos o ano que vem, né? A gente já tem a LGPD há 4 anos. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, o Dia Internacional da Privacidade, Proteção de Dados que a gente celebra hoje, indo lá do Conselho Europeu, completa 16 anos hoje, então só o 16º ano tratando desse tipo de matéria. Bom, enfim, fiz uma contextualização rápida, e aí vou fazer a deferência para a Juliana, que tem compromissos, e eu agradeço por isso, tá, Juliana? Sei que você tem outras agendas, e novamente aqui reitero a nossa alegria em tê-la conosco. A gente falou alguns pontos envolvendo a participação da Senacom, né, tanto com parceria com a NPD, a gente tem uma série de progressos aí, envolvendo até a entrada, pelo menos o convite formal do Brasil no OCDE, que são frutos aí do trabalho que foi realizado. Mas a gente tem desafios aqui no Dia Internacional de Proteção de Dados. O que você traz para a gente de principais temas e desafios da Senacom frente a esse cenário? E o que a gente pode projetar, e aí trazendo, se possível, né, provavelmente dos marketplaces tem os grandes, os pequenos, né, todo um ecossistema ali por trás. Quais são os desafios e as projeções que vocês têm na figura da Senacom para o ano de 2022 tão agitado? Por favor, Juliana. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Henrique. Queria aqui cumprimentar os colegas que estão em tela, Alexandre, Evaldo, Marcos, agradecer o convite que me foi feito, tanto pela doutora
Patrícia, quanto pelo doutor e professor também Medina Osório. Então, prazer estar aqui com todos vocês. Infelizmente, eu tenho realmente compromisso já meio-dia. Entendo que um grande evento como esse atrasa, e sempre existe uma curiosidade muito grande com relação às atividades da Senacom. Quando nós vamos falar de proteção de dados e também dos marketplaces, nós temos não só a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, mas também do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Crimes contra a Propriedade Intelectual. Então, é importante dizer que a Secretaria Nacional do Consumidor também preside o CNCP, e nós temos, né, feito um trabalho dos dois lados para justamente que haja mais segurança nesses marketplaces, com programas internos de proteção de dados, que haja uma colaboração com as autoridades públicas, nesses casos de vazamento, na falha de prestação de serviços. E a Secretaria Nacional do Consumidor, ela sempre teve uma atuação muito transversal. Então, quando dizem, a Senacom está trabalhando com proteção de dados, a Senacom está trabalhando com proteção dos direitos dos consumidores. Se isso envolve o compartilhamento indevido de dados do consumidor, se isso envolve, né, a falta de consentimento do consumidor, né, em uma determinada situação, ou também o vazamento de dados desse consumidor, ou qualquer prejuízo para o consumidor que tenha realmente a abrangência mais coletiva, eu estou falando de danos que são danos para a sociedade, não são questões individuais, são questões coletivas, né? Tanto que as multas aplicadas pela Senacom são direcionadas para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, não tem a reparação individual que sempre também o consumidor tem direito a buscar, né? Mas esses são casos que nós já tínhamos, e quando foi criado, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós buscamos imediatamente costurar um acordo de cooperação técnica, foi o primeiro com a NPD, né? Desde o nascimento da NPD, foi o primeiro que ela conseguiu, né, formar, e foi conosco, porque nós já tínhamos não só os casos envolvendo, de alguma forma, proteção de dados de consumidores, mas também nós temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal, que hoje tem mais de 1.000 fornecedores, né, uma plataforma de autocomposição de conflitos de consumo, e que, nesta plataforma, por meio desse acordo de cooperação técnica, nós conseguimos melhorar os campos no que diz respeito às questões que envolvem dados dos consumidores. Isso é importante também para a NPD, porque ela entra numa outra fase, né, ou seja, ela está numa fase ainda estruturante, mas ela entra numa outra fase em que ela vai poder buscar esses dados e informações para conseguir também monitorar quais são os setores que precisam de olhar diferenciado, quais são incidentes que estão acontecendo com mais frequência. Ou seja, a plataforma, ela serve para autocomposição de conflitos de consumo, mas ela também nos traz um retrato da realidade, né? Ela traz para nós subsídios para nós podermos trabalhar com priorizações aqui dentro do governo federal, até porque eu sempre digo, né, que na administração pública em geral a gente trabalha sempre com o dilema do cobertor curto, então você precisa fazer escolhas, e essas escolhas precisam ser racionais, e nós buscamos, né, por meio dos dados que nós temos coletado, direcionar essas políticas públicas. No ano passado fizemos a campanha Proteja Seus Dados, Não Compartilhe, com a NPD, né? Eu digo que eu estou secretária porque eu venho de um DNA de professora, né? Eu sou professora também de regulação econômica da Universidade de São Paulo, ou seja, já tenho também um grupo de direito e inovação há mais de 10 anos, esses temas são temas muito caros também para os meus pesquisadores, então é um tema que eu gosto muito de acompanhar. E nós vimos em pouco tempo mudanças muito substanciais, até de redes sociais se tornando marketplaces, né? Que isso não era realmente algo imaginado, pouquíssimos anos. A gente está falando de uma revolução, inclusive do comportamento do consumidor, que promove também, né, o tempo que nós dedicamos a esses ambientes digitais, e os dados que são alimentados com relação às nossas preferências, né, o tempo que você fique parado olhando um produto, e isso traz para os mecanismos de inteligência artificial, de machine learning, né, o perfilamento desse consumidor. E isso, obviamente, tem sido utilizado pelas empresas. E veja, não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que o consumidor precisa ter consentimento, né, são coisas totalmente diferentes, até porque eu sou muito favorável à inovação, né? Eu tenho certeza que a NPD também. Então, nós não queremos aqui matar ninguém, né? Matar a inovação, muito pelo contrário. Eu acredito muito nos mecanismos disruptivos, né? Tive hoje de manhã falando até do Open Banking, nós apoiamos completamente, né, a revolução que foi também, que vimos dentro dos mercados financeiros por conta também das novas tecnologias. A ideia é justamente essa. Isso traz uma série de externalidades positivas para os consumidores, mais concorrência, é sempre mais opções para o consumidor. Então, na verdade, nós temos que corrigir
corrigir as falhas, a assimetria informacional, melhorar os campos de transparência, trazer para o consumidor a consciência, né, do que será feito com esses dados. Será que precisamos compartilhar tantos dados e informações também desses consumidores? Então, existe um trabalho, né, que nós estamos fazendo também relacionado a mudanças comportamentais dos fornecedores e dos consumidores. Né? Por isso que nas políticas públicas que nós traçamos, elas estão muito envolvidas com as melhores práticas internacionais, com aquilo que é discutido na UNCTAD, na OCDE, porque todos os países estão passando pela mesma situação. Né? E durante a pandemia, nós tivemos um salto, né, substancial do uso dos marketplaces, né? E por isso também precisamos e demos um enfoque especial, né? Pelo consumidor.gov, eu não posso dar um spoiler do relatório que vai sair do ano passado, mas já no primeiro ano de pandemia, dentre os 5 campos mais demandados no consumidor.gov, o único não regulado era comércio eletrônico. Né? Então, os outros todos, tem a energia, né, telefonia, ou seja, o comércio eletrônico faz parte do dia a dia de qualquer cidadão brasileiro. E quando nós estamos falando de comércio eletrônico, nós temos que agora nos preocupar realmente com eventos como esse, são eventos que eu faço questão de participar, porque nós estamos disseminando o conhecimento e uma nova cultura, a cultura de proteção de dados. E para você trabalhar com uma mudança de cultura, nós precisamos disso, né? Precisamos atrair aqui, né, outras pessoas que vão compreender a mudança, né, da sociedade, a mudança do próprio comércio e poder trabalhar nos eixos que lhe cabem, né? Não estou falando aqui com uma autoridade do governo, mas eu digo agora até como professora. Para nós mudarmos uma cultura, nós precisamos realmente fazer com que público e privado, né, deem as mãos aqui para a mudança desse comportamento dos consumidores e dos fornecedores. E nós temos diferentes perfis de consumidores. Eu digo, as minhas filhas nasceram tecnológicas. O meu pai é praticamente analógico, né? Então, são diferentes riscos que eles correm no ambiente digital ao compartilhar seus dados e informações. E nós precisamos realmente dar um cuidado e uma atenção especial. E o que vocês podem esperar, né, para 2022 da Senacom é um avanço ainda maior, né, nas cartilhas também, nos cursos que nós ofertamos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Né, os casos que estão abertos devem também chegar a algumas conclusões. Nós temos muitos casos, né, hoje envolvendo defesa do consumidor, mas que tem ligação com compartilhamento indevido de dados ou uso indevido de dados dos consumidores. Então, vocês podem esperar que esse ano esse vai ser um dos temas mais debatidos pela Secretaria e, com certeza, algumas decisões vão ser referenciais para aqueles também que trabalham com enforcement. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Juliana, eu que agradeço a sua breve, mas profunda fala, né, trazendo ali considerações sobre o que foi realizado e o que a gente tem espera, talvez mudança de cultura e esclarecimento de casos que estão pendentes de julgamentos. Uma rápida afirmação, já te libera, né? Até peço desculpas por não ter feito a introdução adequada no início da sua fala. A secretária nacional de Defesa do Consumidor, né? Presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, CNPC, presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, diretora acadêmica, professora. Não vou, acho que é bastante argumento, se você me permitir, vou lhe agradecer e mais uma vez te liberar aí para o seu próximo evento, já passando a palavra para os nossos colegas aqui de painel. Muito obrigado, viu, Juliana, pela sua presença. Tá mudo, tá mutado o seu microfone. Eu que agradeço e peço aqui minhas desculpas sinceras aos meus colegas. Não gosto de sair sem ouvir os colegas, mas infelizmente a agenda ficou bastante exigida aqui por conta do dia tão especial, né, que é hoje, e também por ser uma sexta-feira. Então, muito obrigada pela compreensão. Imagina, agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Juliana. Bom dia. Deixa eu trazer o Alexandre para esse debate, Alexandre, que a Juliana teceu considerações envolvendo segurança, mudança de cultura, né? a necessária participação do sistema privado e público nessas interações. Tá? Quando a gente fala de marketplace propriamente dito, né, eles são dominados por grandes empresas que a gente já conhece, não preciso nem nominá-las. Essas grandes empresas têm estrutura para suportar e fazer frente ao que se exige regra de segurança da informação, analisar e conter esses riscos quando eles são identificados. Mas quais as preocupações que esse pequeno empreendedor que participa da estrutura do marketplace propriamente dito, desse grande shopping virtual com vários pequenos lojistas, né? Como é que eles fazem para se adequar à segurança digital? E o que você tem de projeção aí para o ano de 22 que está se iniciando agora? Por favor, Alexandre. Não sei se você me ouve. Está mutado, Alexandre, seu microfone.
Desculpe. Por favor. Primeiramente, obrigado. Opa, olá, Henrique. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse painel com todos esses palestrantes. Estou ansioso para a continuação. E voltando já um pouquinho para a sua pergunta aqui, do lado de seguros, né, onde é a minha especialidade. Então, como qualquer outro marketplace, os seguros eles vêm se adequando, né, nesses 10, 12 anos que a gente já vislumbra toda essa mudança no modo de comprar, no modo de interagir até com os nossos dados aí digitalmente. Então, o seguro de cyber, ele já vem desde 2013, tá? Então, assim como dito pelo Henrique, as grandes empresas eram as que se preocupavam com isso nesse momento. E onde as pequenas empresas, isso era algo muito distante da realidade deles. Hoje, a gente já trata disso de uma maneira muito diferente, onde até farmácias, dependendo da situação, possuem dados que não podem ser violados, né? Ou até pequenos comércios que dependem totalmente do seu sistema eletrônico para estoque, vendas. Então, trazendo um pouquinho da regulamentação LGPD com o seguro, a gente vê nos últimos 2 anos um desenvolvimento muito grande do mercado. As seguradoras já prepararam, né, como facilidade, contratações automáticas para esses pequenos comércios. Por quê? Por que eu falo isso? Porque esses pequenos comércios não têm um suporte interno até no momento de uma ameaça digital, uma violação, uma extorsão. Então, isso acaba trazendo uma tranquilidade para os pequenos, tá certo? O vínculo do pequeno com o grande, ele precisa ser um circuito fechado, tá? Então, ele tem que exigir isso do grande fornecedor. Naturalmente, isso tem que ser uma preocupação pessoal da pessoa, do pequeno junto com o grande. Vejo nesse próximo ano um desenvolvimento abrupto, porque nesse último ano que passou, tivemos uma procura muito grande, até pela regulamentação e implantação da LGPD. A gente já tem aí traduzindo em outras palavras, Alexandre, eu posso entender que a necessidade dessa adequação, dessa cobertura, o mercado já viabiliza, e você entende que, em decorrência dos fatos que a gente vai enfrentar, certamente a gente terá um incremento na procura e na adequação, na busca de cobertura também para os pequenos, né? Sim, essa busca já vem ocorrendo nesse último ano, tá? Mudou muito. Antes a subscrição e a análise desses riscos eram muito complicados, até tinham inúmeros calls, um formulário muito extenso de muitas páginas, onde a maior parte das empresas eram excluídas. Hoje, os pequenos comércios e atividades, digo, mais rotineiras, né, que não instituições financeiras, meios de pagamento, comércios grandes focados no marketplace digital, esses são excluídos desses produtos que podem ser facilmente contratados por um preço tabelado, até, que eu posso dizer. Então, hoje não é algo que um pequeno comércio fala, poxa, não vou me preocupar com uma pólice de segurança digital, porque é algo muito caro. Hoje, esses produtos, eles já vêm com sublimites e equipes para atender esses pequenos comerciantes no momento de uma violação e até a preocupação, né? Porque pode ocorrer a criptografia dos dados, sequestro do estoque. Então, às vezes a pessoa fica 2, 3, uma semana sem poder exercer a atividade porque tem um hacker às vezes pedindo 20 mil reais de extorsão, tá? Então é nessa questão que, além do pós, né? O pós que a violação de dados traz de prejuízo para a empresa, no momento da violação, no momento do ataque, as seguradoras também oferecem serviços de auxílio. Isso ajuda muito na tranquilidade até aí no procedimento, porque as primeiras 48 horas são as mais cruciais nessa questão aí de mitigação de risco. Quem lidar com o incidente sabe que é o momento mais tenso aí de você gerir, processar e identificar. Obrigado, Alexandre. Alexandre
formado em Relações Internacionais da FAAP, né, com MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, mais de 15 anos de experiência em seguros, né? Então, é o homem para se perguntar qualquer dúvida que exista sobre seguro. É legal a sua fala, eu já trago o Marcos aqui para a gente poder conversar, Marcos, que mesmo uma pequena empresa que faz parte, um pequeno lojista que faz parte de um grande conglomerado ou, eventualmente, fornece o serviço em marketplace, permite-se que ela tenha uma cobertura, uma segurança, até fazendo frente, aí o que se exige ainda que de forma mais tímida, a própria orientação e agora propriamente dita a resolução da NPD frente a esses pequenos agentes de tratamentos, né? Mas eu vou trazer o Marcos aqui. Marcos é graduado em Relações Internacionais também na UNB e em Direito pela Uniceu, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, né? Data Protection Officer deixa eu me checar aqui, European Center of Privacy and Cybersecurity, tem uma série de certificações, também é consultor jurídico da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, né, coordenador geral jurídico da Confederação Nacional de Saúde e sócio fundador da cadeira Lobo e Ottoni Advogados, né, conselheiro também do nosso querido Conselho Nacional de Proteção de Dados. Marcos, como é que a gente harmoniza toda essa problemática de um ambiente de marketplace com as considerações que a Juliana trouxe no início da fala dela, a possibilidade, aí um facilitador que o Alexandre trouxe na necessidade de cobertura, mas para falar de um ambiente tão procurado e tão sensível quanto o ambiente da saúde, e tão premiado aí de dados sensíveis, que é o que a gente tem hoje em dia. Como a gente orquestra essa situação toda? Por favor, Marcos, por você a palavra. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, é um prazer aí poder conversar com vocês nesse dia tão importante, né, para a privacidade, para a proteção de dados. E realmente é um tema muito interessante quando a gente trata do marketplace e também do setor de saúde, porque a gente está percebendo que um aumento, um incremento nesse segmento, né, a formação de grandes conglomerados no que diz respeito ao setor de saúde, e aí afeta diretamente realmente o dia a dia do titular dos dados e principalmente por conta dos dados sensíveis. Nós sabemos que o setor de saúde com os dados possui uma interação muito intensa, né? O médico, ao fazer uma anamnese, a pesquisar a situação, a condição de saúde do seu paciente, a fazer pesquisas científicas, tudo isso precisa de dado, né? Então, nos últimos 10 anos, a gente tem percebido uma inovação muito intensa no setor de saúde, no que diz respeito ao manejo, ao uso desses dados. Desde a questão de desenvolvimento de wearables que vão ajudar o médico em diagnósticos, da questão, inclusive, de inteligência artificial, novos mecanismos de gestão de saúde, né? A gente percebe que está havendo uma mudança de foco entre a gestão da doença, mas sim passarmos para a gestão da saúde. E aí a gestão da saúde, o que ela pressupõe? Pressupõe um uso intenso de dados, pressupõe um uso racional dos dados para que a gente possa, então, fazer análises preditivas, que a gente possa comparar e analisar futuras condições de saúde. E aí, nesse contexto, veio o quê? Nesse contexto de grande inovação, veio uma pandemia. A pandemia trouxe um acelerador nesse conceito. Por quê? Porque aqui, principalmente no Brasil, onde a telemedicina não era algo plenamente regulado ainda, havia resistências fortes, principalmente do Conselho Federal de Medicina, e aí a pandemia veio para mostrar que a telemedicina precisa se integrar ao ambiente regulatório e que trouxe uma série, até como a pesquisa que você apresentou, e que eu trouxe uma série de benefícios, né? 70% das pessoas, os usuários, concordam com a vinda da telemedicina e os benefícios que ela traz. Mas aí, ao mesmo tempo, entramos o quê? Com a vigência da telemedicina, esse aprendizado dentro de um sistema de saúde que ele é muito assimétrico, enquanto nós temos players extremamente desenvolvidos, players que possuem alto grau de inovação tecnológica, a gente também tem players que são os casos, por exemplo, de clínicas médicas pequenas, onde o próprio médico, com sua secretária, passou a ter que fazer também o atendimento via telemedicina. Nesse conceito todo, vem a vigência da LGPD. E aí, para trazer um pouco mais de emoção ao conceito, né? Porque, ao mesmo tempo, então, que a gente tem que se adequar a esse novo uso, tendo sempre em mente todas as inovações tecnológicas, novo modelo de gestão da saúde, mais focado em dados e nas análises preditivas, a LGPD veio trazer, então, uma surpresa, algo adicional para que a gente adentrasse nessa inovação toda, mas sempre com foco no consumidor. E aí,
nós, na Confederação Nacional de Saúde, então, tendo esse contexto todo, pensamos inicialmente em já preparar um código de boas práticas para que a gente pudesse, pelo menos, traduzir para esse setor tão assimétrico, para os hospitais pequenos, para as pequenas clínicas, traduzir um pouco os conceitos da lei e prepará-los, então, para poder ingressar nesse mundo de inovação, inclusive dos marketplaces, que é o que está se vendo agora. Ao mesmo tempo, como você levantou bem, foi criado também pela Confederação a certificação para adequação da LGPD, que na linha muito parecida com o que o nosso colega apresentou no painel anterior, aplicável ao setor de saúde, ao setor de educação. Aqui no setor de saúde, o que a gente busca com essa certificação é apurar o nível de maturidade dos estabelecimentos, apurar o grau de conformidade e auxiliá-los nessa rotina. Feito isso, a gente tem o quê? Nesse contexto todo, os desafios que estão acontecendo agora, e aí entra especificamente o marketplace. Porque com esse desenvolvimento todo e a telemedicina vindo para ficar, apesar de ainda não termos o marco normativo em definitivo para após esse período da pandemia, porque temos ainda um projeto de lei que está em trâmite no Congresso, que vai autorizar em definitivo, esperamos nós, o uso da telemedicina, que é algo que já está inerente, a gente já foi percebido pela população todos esses benefícios, mas isso aí vai trazer o quê? Abre agora espaço para esse novo modelo de negócios no setor de saúde, que são os marketplaces em saúde. Esses marketplaces são baseados na linha de um Open Banking, né? O Open Health, como a gente já está começando a discutir hoje em dia. São plataformas que vão permitir, desde o atendimento a consultas, a acesso a prontuários eletrônicos únicos, a compras de medicamentos. Então, você vai poder ali gerenciar toda a vida de saúde desses pacientes. Isso aí é algo que vem trazer uma série de benefícios, mas também traz uma série de riscos. Por quê? Porque o uso desses dados também tem que ser muito bem definido, tem que estar muito claro para os pacientes, para os beneficiários. A gente não pode esquecer que a lei geral veda, por exemplo, seleção de risco por parte de operadora. Então, o grande desafio é como a gente tangencia e a gente consegue aproveitar todos esses benefícios, mas também que atenda aos limites, aos regramentos que a lei prevê. Nós temos essa questão do prontuário único, que vai ser utilizado nos marketplaces. O prontuário único, inclusive, está para vir com o uso pelo poder público. Então, a ideia do governo e a ideia do legislador, que temos o PL que acabou de ser votado no Senado, objetiva, é o quê? O uso compartilhado, tanto na esfera pública quanto privada, de um prontuário do seu paciente. Então, isso também traz um desafio adicional ao marketplace, porque ele vai precisar ter esse acesso para poder ser bem eficaz, bem assertivo, mas a gente tem que tomar cuidado porque essa amplitude toda pode também permitir o uso indevido desses dados. Já aproveitando o colega que falou anteriormente, também como desafio muito intenso para o nosso setor, é a questão da segurança da informação. Eu acredito que desde o início da vigência da lei, muitos ficavam preocupados com as penalidades, o que viria em razão da LGPD, mas o que tem se mostrado mais é uma preocupação no setor pela segurança da informação. Antes de mais nada, nós temos que garantir essa base de dados tão valiosa. Nós sabemos que a base de dados em saúde, os dados em saúde são muito mais valiosos, por exemplo, do que dados financeiros. Então, as instituições e os marketplaces todos precisam ter um cuidado muito rigoroso no que diz respeito a essa segurança da informação e também quanto ao compartilhamento desses dados. Compartilhar, seja com o Ministério da Saúde, seja com a ANS, de forma que a gente não tenha o vazamento e o uso indevido desses dados. Por fim, para a gente poder ainda debater um pouco mais com mais calma, temos a preocupação também, dentro desses marketplaces, do uso, por exemplo, da inteligência artificial. A gente precisa ter um arcabouço normativo muito claro para que esse uso não venha trazer vieses, não seja feito de forma que acabe expondo em risco, colocando em risco o paciente. Mas a gente entende que é algo que é inevitável, algo que vem para ajudar, venha dar dinamismo, vem dar maior acessibilidade para os beneficiários, e o que a gente precisa agora é realmente jogar luz nesses movimentos que estão surgindo, principalmente o do marketplace, que veio para ficar, não tem como a gente, até seguindo a linha dos marketplaces em outros segmentos, no da saúde é algo que está chegando e que precisa realmente ser feito de forma onde a gente se baliza. Segurança da informação, cuidados com compartilhamento, proteção da intimidade, da privacidade
do paciente, do beneficiário, de forma que a gente possa aproveitar ao máximo realmente os benefícios disso. E, por fim, foi muito positivo ver a publicação ontem da resolução da NPD no que diz respeito às micro e pequenas empresas e startups, porque no setor de saúde a gente não está só falando de grandes conglomerados hospitalares, de grandes centros de medicina diagnóstica. A grande parte realmente do setor de saúde está focado o quê? Nas pequenas clínicas, naquele médico que atende seus pacientes, tem normalmente o corpo de colaboradores, é ele com uma secretária ou um ou outro colaborador, instituições pequenas e que precisavam realmente ter esse olhar para a sua gestão dos dados com que eles lidam. Então, a resolução vem também auxiliar e melhor aclarar essa relação, da mesma forma como vem também trazer uma maior flexibilidade para as startups que estão diretamente ligadas a esses marketplaces que estão surgindo. Então, eu diria que com essa edição da resolução e agora com esse cuidado que todo o setor está tendo quanto aos marketplaces, o trabalho é, de fato, de garantir e proteger esses dados tão sensíveis dos nossos pacientes para que a gente possa oferir todos os benefícios que estão vindo por aí, como a telemedicina nos mostrou. Acho que em linhas bem apartadas, bem rápidas, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição para a gente poder debater um pouco mais. Imagina, Marcos, muito obrigado pelas suas considerações. É um momento histórico, nossa geração aqui, enquanto profissionais, né, vendo o marco legislativo subir, trazendo e adequando, harmonizando as relações que devem ser melhoradas com a tecnologia. A sua fala, né, vai muito em linha com o que a própria Juliana falou há pouco. Então, olha, a gente não quer impedir a inovação, né? Telemedicina, enfim, marketplace da saúde, wearables, enfim, mas a gente precisa garantir que o usuário tenha conhecimento disso, né? Saiba de forma clara o que está acontecendo. Ótimas colocações. Eu vi que o Alexandre levantou a mão, Alexandre, mas aí você abaixou. Se tiver superar, por favor. Não, oi, Henrique, não era para tomar tempo, é só até para puxar um gancho da fala do Marcos. Essa questão até, a gente, com a LGPD, a gente teve uma busca muito maior, até pela questão do cyber, mas antes disso, que eu comentei até que já está no mercado há cerca de 10 anos aqui brasileiro, esperando a tropicalização do produto, né? Mas isso traz, antes eu só tinha exigência dessas apólices com empresas brasileiras que tinham negócios ou com empresas europeias ou empresas americanas que já faziam essa exigência, até por causa do trânsito de tráfego de dados, faziam a exigência de adequação e a contratação da apólice, até que ela é o último caso, né? Quando a gente fala de seguro de cyber, ela é efetivamente quando ocorre. Tem todas as medidas preventivas, onde a seguradora também ajuda, mas no caso ela é o last case, né? Last case scenario para ajudar ali, tá? Mas era só isso, só que a fala foi tão completa do Marcos que eu falei até não preciso nem puxar esse gancho aqui, que eu acho que eu falei muito curto. Imagina, foi bem, o recorte é bem-vindo, viu, Alexandre? Porque se há pouco tempo atrás você tinha uma certa dispensa de ter esses controles, né? Só atrelado a quem tivesse transferência internacional de dados, que inclusive é o próximo painel, não saiam daí. Hoje em dia a gente já tem a necessidade de ter esses cuidados. Deixa eu trazer aqui o Evaldo para a gente já encaminhar nosso tema. O Evaldo é executivo jurídico da Secur, parceira do escritório, MBA em gestão empresarial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em compliance na PUC do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Proteção de Dados e graduado em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul. Evaldo, primeiro, obrigado pelo convite. Acho sempre muito prazeroso te ouvir falar e trazer suas considerações. Te coloco numa sinuca de bico, né? Porque a gente viu tanto a Juliana trazer temas, o Marcos, o Alexandre, em um cenário que é palpitante, até pela própria estrutura. Eu tenho uma cadeia de fornecedores gigantesca, né? E eu tenho necessariamente fazer atrelar cuidado de segurança, especialmente se eu estiver falando de um marketplace de saúde propriamente dito. Esse ambiente complexo que a gente está falando aqui, contendo riscos para todos os lados, né? Para além do básico, eu sei que todo mundo tem lá, olha, troca a sua senha, enfim, traga o seu dado, tem um firewall. O que você pode indicar e recomendar, especialmente para essas empresas que fazem parte do ambiente dos marketplaces, e aí incluindo também o segmento de saúde,
E o que você tem enxergado, projeto aí para 22 na sua cadeira de acadêmico, né, técnico também, e corporativo, por favor. Bom, obrigado, Henrique, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais diante de um painel de tanta qualidade. Assim, acho que as falas de todos que me antecederam, elas são muito conectadas e não poderiam deixar de ser diferente, né? Como tu falaste, eu atuo como executivo jurídico da Sicuro, uma empresa sediada na França, né? Sofia Antipolis Science Park, em Nice, que tem subsidiárias em diversos mercados. Isso nos dá uma visão um pouco mais holística de cybersecurity ao redor do globo, e é uma empresa que é especialista na proteção de informações sensíveis dos seus clientes, né? Indo direto ao ponto da tua pergunta, é fundamental que a gente tenha em conta que os riscos associados às atividades desenvolvidas nas verticais, marketplace, setor de saúde, eles não são nada desprezíveis, como já foi dito anteriormente. Ao contrário, eles demandam uma especial atenção das organizações como um todo e não apenas das áreas técnicas, sendo já uma visão ultrapassada que se tinha anteriormente, né? Nesse sentido, é urgente a promoção de uma cultura de cibersegurança, sobretudo em face da necessidade da proteção de dados pessoais e privacidade dos consumidores, dos pacientes, e que ela deve envolver a alta administração, os colaboradores, os demais interessados, e como você mesmo referiu, ter uma especial atenção com a cadeia de prestadores de serviços, né? Acho importante a gente tangibilizar um pouco isso, por exemplo, trazendo dados que reforçam essa recomendação e essa tendência, né? No setor de saúde, especificamente, tem um relatório que é de grande conhecimento, que é o relatório do custo de uma violação de dados, que foi publicado referente ao ano de 2021. Ele é uma parceria entre o Instituto Ponemon e a IBM Security, que ele aponta, vejam esse dado que é interessante, que pelo 11º ano consecutivo, o mercado de saúde tem o maior custo médio de violação de dados entre todas as verticais de negócio pesquisadas pelo Instituto Ponemon. Os custos da violação desses dados na vertical de saúde, eles aumentaram de um custo médio total de 7,13 milhões de dólares em 2020 para um custo médio de 9,23 milhões de dólares em 2021. Um aumento de 29,5%. É um aumento muito significativo. Mas ainda assim, em face de todas essas notícias, prejuízos reputacionais e financeiros, a gente segue acompanhando exposições desses dados. Veja que em outubro de 2021, hackers violaram o sistema de saúde do Florida Department of Health, no condado de Broward, expondo dados de mais de 1,3 milhão de pessoas que se utilizaram dos serviços prestados pelo departamento. Isso foi revelado agora, dia 4 de janeiro, pelo governo americano, mas vejam o impacto disso, né? Em relação especificamente às questões de marketplace, e-commerce e outros, existe um outro relatório muito interessante, que é um relatório da Cisco, que foi divulgado há poucos dias, ainda em janeiro, com um estudo bem abrangente envolvendo profissionais de segurança, consumidores, empresas, que se chama Data Privacy Benchmark Study. Ele é de 2022 e ele traz dados muito importantes. Veja, pelo 2º ano consecutivo, 90% dos entrevistados afirmaram que não comprariam de uma organização que não protege os dados dos consumidores adequadamente. No mesmo relatório, 91% indicaram que certificações externas, como foi dito no painel anterior, a importância das certificações de privacidade, elas são fundamentais na sua tomada de decisão para adquirir produtos daquela organização. E para mim o dado mais interessante, fazendo um recorte, que muitas vezes existe uma falsa dicotomia entre investir em segurança da informação ou segurança da informação é um custo para a empresa. Veja só, a percepção do retorno sobre o investimento em privacidade, ele permanece elevado pelo 3º ano consecutivo nesse relatório, com impactos positivos maiores entre empresas de médio e pequeno porte. Para mais de 60% dos entrevistados, foi afirmado que perceberam um significativo retorno comercial a partir do investimento realizado em proteção de dados e privacidade. Isso tem razão da geração de maior confiança dos clientes nas suas marcas.
Então é fundamental esse investimento. E trazendo um recorte para o Brasil, 83% dos entrevistados dizem que enxergam as normas de proteção de dados e privacidade como provedoras de impacto positivo no ambiente dos negócios, contra apenas 3% dos demais que entendem o oposto. E isso muito em face do trabalho desempenhado por autoridades como a Juliana, por autoridades como as constituídas pela NPD, que colaboram com a fomentação dessa cultura de proteção de dados e privacidade diariamente, né? Então a gente nota com isso, a partir desses dados, a importância de estar bem assessorado e implementar medidas administrativas e técnicas em conformidade com a LGPD, visando a proteção desses direitos fundamentais, né? E no que guarda relação às medidas técnicas, as soluções de cibersegurança elas estão evoluindo a todo instante. Trata-se de um verdadeiro processo de aprimoramento contínuo, tentando fazer frente à ameaça, à ousadia dos cybercriminosos. Veja, é importante que a gente ressalte isso, a gente está falando de uma luta desigual entre quem ataca e quem é atacado, é uma guerra suja, onde não se questiona mais se ou quem será atacado, se de raspão ou se de maneira letal, mas quando isto vai ocorrer. E nesta linha, as boas práticas de segurança da informação e os mandamentos constantes nos principais regulatórios de proteção de dados e privacidade, eles acabam sendo um farol nos dando a direção para onde seguir. E para além do básico, como tu perguntaste, ou seja, aquilo que deve estar na pauta de toda a organização, seja do setor público, seja do setor privado, e como bem falou a Juliana, os demais, é importante que haja esse diálogo entre os setores. Eu entendo que a gente precisa atentar para determinados pontos e recomendações, como, por exemplo, prevenção. A gente precisa superar o mindset reativo, a gente tem que atuar de forma preventiva, baseando-se na mitigação dos riscos associados às atividades desempenhadas, evidentemente. Em outras palavras, gestão de risco eficiente e eficaz. Uma outra tendência e recomendação é a proteção de dados em nuvem e a criptografia. E aqui eu estou falando de armazenamento em local privilegiado, com dados anonimizados tratados pela companhia, mas desde a origem, ou seja, o que garante a incolumidade, a integridade desses dados, sejam em repouso, sejam em trânsito pela companhia, né? Evitando acessos espúrios, bem como garantindo a indecifrabilidade a terceiros estranhos a essa relação. Também é importante a adoção de um conceito que agora está muito disseminado, mas a Secure já trabalha com isso há alguns anos, que é um conceito de Zero Trust, que ele pressupõe confiança nenhuma em redes, dispositivos, usuários, exigindo uma autenticação constante em tempo real de quem está acessando aqueles dados. Uma outra solução que a gente trabalha já há alguns anos é a utilização do Passwordless Authentication, ou seja, a adoção de uma autenticação sem o uso de senha, garantindo não repúdio, evitando uma das maiores vulnerabilidades, que é o roubo ou compartilhamento de credenciais, que permitem ataques de phishing e malware a todo momento. Outro ponto importante, a plataforma de gestão de ativos críticos, tendo uma gestão de acessos centralizadas, controlando permissões, aqueles sistemas que são estritamente necessários ao usuário e, ao mesmo tempo, de outro lado, favorecendo a auditoria dessas ações, desses acessos e melhorando a gestão das equipes de TIs, alinhado a algumas determinações do Gartner de fevereiro de 2021, a gente entende a importância estratégica do chefe de segurança da informação para as companhias. O responsável pela segurança da informação, ele não deve mais ficar numa sala, isolado, como se fosse uma área técnica que é chamada apenas em casos de emergência. Ele deve ocupar um lugar de destaque nas organizações, participando, inclusive, das decisões estratégicas junto ao conselho de administração, tendo recursos humanos de qualidade e orçamentos suficientes para fazer frente às ameaças que nos cercam a todo momento, né? E, finalmente, potencializar a governança de dados nas instituições. A partir das medidas técnicas e administrativas, o gestor deve customizar uma adequada governança de dados, né? De fato, voltada para as necessidades da sua empresa e do mercado no qual ela está inserida, disseminando e praticando o conceito, né, em todas as áreas da organização, né?
acho que essas seriam as principais recomendações e tendências que a gente enxerga, e com base em dados, né, e na nossa atuação em diversos sites ao redor do planeta, né? Muito bom, Evaldo, muito bom. Você trouxe números que são números atualizados, inclusive relacionados aí ao custo de um breach, né, de uma violação, ressalvando que eu anotei aqui 10º ano seguido, né? 11º. 11º ano seguido, dado de saúde é o mais procurado e valioso aí nas cotações, né, do cybercrime, vou dizer assim, e eventualmente dos reflexos trazidos. Gente, é um assunto adorável para a gente poder estender aqui. Eu ficaria a tarde inteira falando por todos esses temas, mas eu preciso agradecer você, Evaldo, agradecer você, Alexandre, agradecer o Marcos, né, pela nossa agenda tão rica, e eu já agradeço-me despedindo-me aqui de mais de 240 pessoas que estão nos acompanhando. Já convoco a Lorena, minha sócia, para participar aqui do painel, que vai conduzir a batuta. E passo para você, Lorena. Evaldo, Marcos, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê na próxima, em breve. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.